Sejam bem-vindos à videoaula Nivelando Conhecimento. Hoje está um lindo dia para se aprender Química. Ok, então nós vamos hoje fazer essa aula que tem o objetivo de nivelar o conhecimento de vocês do ensino médio. Tá? Então, como eu fiz as perguntas para vocês que eu acho super importante, vocês são capazes de montar uma fórmula estrutural apenas usando a tabela periódica? E vocês disseram que não, né? Então, com base nesse questionamento, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta que a gente tem que fazer é como é a disposição da tabela periódica, né? Então, a tabela periódica, ela tem grupos e tem períodos. Eu quero que você me ajude, todo mundo está com a tabela, tá? Que você me ajude e me diga agora, tá? Sem medo de ser feliz, quantos grupos tem a tabela periódica? 18. Muito bem, 18 grupos. Quantos períodos? 7. Tá? Beleza. No grupo 1, eu vou trabalhar agora com vocês para mostrar que compostos químicos vocês podem formar entre o grupo 1, o grupo 17 e vamos descobrir também a grande importância na formação dessas substâncias que eu vou mostrar para vocês do grupo 18. O grupo 18 ele vai ter uma grande importância nessas estruturas que nós vamos montar agora. As estruturas que vocês vão montar entre o grupo 1, o grupo 17, tendo como padrão de referência o grupo 18, são estruturas onde elas são formadas por ligações iônicas. Tá? Então, vocês acabaram de agora, toda vez que vocês olharem a tabela periódica e depararem com o grupo 1 e com o grupo 17, você já vai dizer, opa, aqui eu faço ligação iônica. Tá? A pergunta que fica é a seguinte, como eu formo essas ligações iônicas? O que é que vocês lembram do ensino médio? Quem é que quer falar o que lembra dessas ligações iônicas? Como é que nasce uma ligação iônica? Como? Pode falar alto. Porque eu sou meia surda. Tá, ele falou, um tem que ter um cátion e um tem que ter um ânion, né? Essa informação que ele trouxe na bagagem cultural dele é importante, porque ele sabe que toda vez que tiver um cátion e um ânion, vai formar uma ligação iônica. Agora, por que e como nasce essa ligação? Por que que tem que ser um cátion com um ânion? Porque o positivo atrai o negativo, muito bem. Mas como é que eu formo um cátion? O cátion, ele se forma com os metais, tanto do grupo 1 quanto do grupo 2, tá? O cátion, ele pode ser formado aqui, ó, dos metais. Vou botar um M aqui para lembrar metais. Tanto o metal do grupo 1
quanto metal do grupo 2. Aí vem a outra pergunta. Por que que os metais podem formar cátions? Né? Essa é uma outra pergunta que a gente se faz, né? Então, eu digo para você que os metais, eles levam à formação de cátions. Vou representar assim. Esse K não é de cálcio, tá? Vou até botar um T aqui. Esse K é de cátion, tá? Cátion. E esse A aqui é de ânion, tá? Então, por que que os metais são capazes de formar cátion? Aí entra o grupo 18, tá? Porque esses metais do grupo 1, se vocês olharem a camada de valência deles, eles vão terminar em NS1. Todo mundo do grupo 1. Todo mundo do grupo 1 vai terminar em NS1. Tá? Esse N aqui é o período. Então, dê uma olhada aí. O primeiro é o hidrogênio, né? Quer ver? Olha aí o grupo 1. Então, vamos escolher um aluno aí que gosta de falar alto para dizer os metais do grupo 1. Então, vamos lá, diga lá. Venha cá dizer aqui na frente, leia aqui na frente. Por favor. O sistema é nosso, nós temos que fazer um aprendizado com a participação efetiva do aluno. Não esquece a filmagem. Vai muito rápido. Vamos aqui. O hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, o vídeo, o césio e o frâncio. Tá. Então, o lítio, qual é o período que você viu que ele está? Segundo período, né? Se o lítio está no segundo período, a camada de valência dele vai ser 2S1. Tá? Aí você diz, Ana Júlia, eu não estou lembrado do que é camada de valência. A camada de valência é o último nível quântico que você pode colocar elétron. Então, por exemplo, o lítio, né? Vamos botar bem aqui o desenho do lítio para vocês verem. Nós estamos trabalhando com os metais do grupo 1. Quem é que lembra como é chamado esses metais do grupo 1? Quem lembrar pode falar. Vamos participar. Não estou ouvindo. Metais alcalinos, muito bem. Então, esses metais alcalinos do grupo 1, nós estamos vendo aqui o lítio, né? Fazer aquele mais bonito, peraí. Nós estamos vendo aqui o lítio. Então, ele está no segundo período, certo? Você falou. Então, se ele está no segundo período, ele está distribuindo seus elétrons em 2 níveis quânticos. N igual a 1, certo? E N igual a 2. Tá? Bom, quais são os orbitais que eu tenho no nível quântico N igual a 1? Eu tenho o orbital S. Mas como nasce esse orbital S? Ele é oriundo do subnível S. Então, aqui eu vou ter o subnível S, tá? Subnível S, orbital S, tá? Então,
Eu estou no nível quântico, dentro do nível quântico n igual a 1, eu tenho o subnível S, que pode ter 2 elétrons, e eu tenho o orbital S, que pode acomodar 2 elétrons. Porque, segundo Pauling, você pode botar no máximo 2 elétrons em um orbital. Então, vamos colocar o nosso elétron aqui, ó, 2 elétrons. Elétron 1 e elétron 2. Os elétrons estão no orbital S, tá? A forma do orbital S, eu não sou muito boa de desenho, mas essa aqui é a forma do orbital S, tá? No nível quântico n igual a 2, eu vou ter o subnível P, esse subnível P pode ter, no máximo, 6 elétrons, que vocês já aprenderam. Dentro deste subnível P, eu vou ter um orbital. É como se fosse encaixando um dentro do outro, tá? Então, eu tenho o nível quântico n igual a 1. Dentro deste nível quântico n igual a 1, eu tenho o subnível S. Dentro deste subnível S estão os orbitais. No caso, aqui é só um, que é o S. Aqui, no N igual a 2. Por que eu botei 1 e 2? Porque eu estou com o segundo período. No N igual a 2, o que é que eu tenho? O subnível P, tá, com 6 elétrons. E vou ter também o subnível S. Tá? Com 2 elétrons. Tá? Aí, o lítio. Eu preciso saber quantos elétrons o lítio tem. Ele tem 3 elétrons, certo? Então, vocês viram aí na tabela, ele tem 3 elétrons. Então, no caso do lítio, especificamente, eu não vou trabalhar com o subnível P. Não vou trabalhar. Porque o lítio tem pouco elétron. Tá? Então, eu vou trabalhar apenas com o subnível S. Tá? E eu sei que nesse subnível S, eu posso botar no máximo 2 elétrons. O lítio só tem 3, então eu vou botar só 1, né? Porque eu já tenho 2 aqui, então eu vou botar o terceiro aqui. Tá? Ok. Agora, por que o lítio vai precisar doar este elétron para se tornar o cátion lítio? Tá? Então, você tem aqui, ó. Ele vai ter que doar esse elétron, né? Para se tornar o cátion lítio. Olha aqui, porque esse aqui é o lítio na forma neutra, não é cátion nem ânion, tá? Então, ele vai ter que doar elétron para se tornar o cátion lítio. Então, ele vai se tornar isso aqui agora, ó. Se tornando o cátion lítio. Quando ele se torna o cátion lítio, ele vai ficar apenas com 2 elétrons na camada de valência dele. Ele reduziu de tamanho. Olha qual era o tamanho dele aqui. Olha qual é o tamanho dele aqui. Então, houve uma redução no tamanho deste átomo, certo? Outra coisa. Por que ele tem que doar esse elétron? Que é essa pergunta que eu fiz bem aqui, né? Por que ele tem que se transformar em cátion? Aí vem o grupo 18. Porque ele tem que se tornar, ele se transforma em cátion, vamos para cá. Então, ele se transforma em cátion para se tornar
um átomo isoeletrônico de um gás nobre. Tá? Então, a tendência de todos os átomos que formam os elementos da tabela periódica é doar elétron ou receber elétron para se tornar um átomo isoeletrônico de um gás nobre. Tá? No caso aqui do grupo 1, em especial o lítio, tá? Quando ele doa esse elétron e se torna um átomo isoeletrônico de um gás nobre, qual é o gás nobre que tem apenas 2 elétrons? O hélio. Muito bem, então ele se torna um átomo isoeletrônico do hélio, tá? Então o lítio se torna um átomo isoeletrônico do hélio, tá? Entenderam por que agora que eu tenho que formar o cátion, tá? E o ânion para formar a ligação? Porque os metais têm a tendência de doar elétron para se tornarem isoeletrônico de um gás nobre. Tá? Outra coisa que você deve estar perguntando. A saída desse elétron, do último nível quântico, que você está vendo aqui, ó, a saída desse elétron, desse último nível quântico, camada de valência, tá? A saída deste elétron, quando ele sai, nós estamos realizando o quê? Um trabalho, né? Toda vez que você tem energia e movimento, você está realizando um trabalho. Para realizar um trabalho, eu preciso de energia, né? Por exemplo, se eu quero realizar o trabalho de quebrar essa caneta, eu preciso de energia para quebrar. Então, para realizar esse trabalho de deslocar esse elétron, eu vou realizar um trabalho, eu preciso de uma energia. Essa energia necessária, tá? A energia necessária para retirada deste elétron, vou botar um Ezinho assim, é chamada de energia de ionização. A energia de ionização. Tá? Quanto mais perto do núcleo tiver o elétron que eu quero retirar, mais alta vai ser essa energia de ionização, né? Porque ele vai estar com uma atração eletrostática muito forte aqui com o núcleo. Lembra que o número atômico te diz que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, aqui eu tinha 3 elétrons, aqui eu tinha que ter 3 prótons, tá? Isso aqui dentro do núcleo. A quantidade de próton é igual à quantidade de elétron. Se eu tirei um elétron, eu fiquei com excesso de carga positiva. Fiquei com uma carga positiva a mais. Ó. A energia de ionização me levou este elétron. Então, eu fiquei com excesso de prótons. Por isso que ele é lítio mais 1. Tá? Então, agora eu respondi a pergunta de vocês aqui, como que forma o cátion. Por que eu tenho que ter um cátion sendo atraído por um ânion?
Todo esse contexto faz parte da ligação iônica, porque a partir do momento que esse elétron sai, ele está indo para um outro átomo. E você sabe quem recebe esses elétrons de braços abertos? O grupo 17. Porque o grupo 17, se você olhar, eu posso apagar tudo agora, eu vou deixar só aqui o retrato falado do lítio. Vou apagar essa parte aqui, eu posso apagar? Tá? Alguma dúvida? Tá? Então, esse contexto todo que eu estou falando para vocês faz parte da formação de uma ligação iônica. Entendeu? Então, eu preciso formar uma ligação iônica. Como eu a formo? Entre os metais e os ametais. Como isso ocorre? Com a transferência de elétrons do metal para o ametal. E por que eu tenho que fazer essa transferência? Para que o átomo adquira a estabilidade de um gás nobre. Tem que entender o porquê das coisas. Então, quando eu transfiro um elétron do lítio, o lítio se torna tão estável quanto o hélio, porque ele é isoeletrônico. O que significa isoeletrônico? Tem a mesma quantidade de elétrons. Iso quer dizer igual, igual quantidade de elétrons. Então, o hélio tem 2 elétrons, o lítio tem 2 elétrons. O que é que eles têm em comum? 2 elétrons na última camada. Porque quando o lítio libera esse elétron dele aqui, ele fica só com uma camada, só com um nível quântico. Ele diminui de tamanho. Ok? Agora nós vamos ver, eu vou fazer aqui do lado para você comparar, o grupo 17. Nós vamos escolher um do grupo 17. Vamos escolher o flúor. Antes eu quero um aluno para fazer a leitura, tá, dos elementos, tá, constituídos por átomos que formam o grupo 17. Quem é que quer fazer a leitura? 17 tem o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato. Isso. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Os mais utilizados são o flúor, cloro, bromo e iodo. Tá? Eles formam vocês vão ver na química orgânica, os haloalcanos ou halogenetos de alquila. Ok, vamos escolher o flúor. Você, como é seu nome? Emerson, qual é o período que está o flúor? Não, o flúor. Qual é o período que está o flúor? Quem lembra? Segundo período, tá? Então, o flúor está no segundo período. Então, vamos apagar aqui, que agora a gente vai dar uma atenção especial para o grupo 17, tá? Vamos dar uma atenção especial para o grupo 17, olhando o flúor. Tá? Aí eu pergunto para vocês. O flúor está no segundo período. Você está vendo que essas informações a gente tira tudo da tabela periódica, né? Então, está vendo como está lhe ajudando? E cada vez que você olha a tabela periódica, né, vocês que vão ser futuros professores, estão entrando hoje nessa universidade, vocês vão ver que o teu cérebro vai armazenando essas informações. Vai chegar um ponto que quando você falar para você metais alcalinos, vai dar fileira na sua cabeça. Porque você vai ficar usando a cada aula de química a sua tabela periódica. Tá? Então, veja bem. A tabela periódica me diz que o flúor está no segundo período. Se ele está no segundo período, o flúor, tá, vai ter quantos níveis quânticos? Quantos?
Ele está no segundo período. Quantos níveis quânticos ele vai ter? Não, segundo período. Quantos vai ter? 2, muito bem. Então, N igual a 1, que está relacionado ao primeiro período, N igual a 2, que está relacionado ao segundo período. Bom, qual é o subnível que eu tenho aqui? Tenho nível quântico N igual a 1, e eu aqui nesse aqui eu tenho o subnível, vou botar só assim, tá? Subnível S. Quantos elétrons eu posso pôr no máximo nesse subnível S? 2 elétrons, tá? Então, eu já vou pôr aqui 2 elétrons por flúor. Porque eu já sei que isso aqui vai ficar completo. Tá? Beleza. Aí eu venho para o nível quântico N igual a 2, que está aqui representando todos os elementos do segundo período. Todos. Todos os elementos do segundo período vão ter essa distribuição, que vai mudar o elemento e a quantidade de elétrons. Tá? Então, aqui no nível quântico N igual a 2, o que é que eu tenho? Eu tenho de novo o subnível S e eu tenho o subnível P. O S ele pode ficar no máximo com 2 elétrons e o P pode ficar no máximo com 6 elétrons. Tá? Agora eu vou botar aqui do lado o que eu vou usar para o flúor, né? Como é que eu vou saber quantos eu vou pôr aqui para o flúor? Sabendo o número atômico do flúor. Porque o número atômico vai me dar a quantidade de prótons que ele vai ter aqui no núcleo e a quantidade de elétrons. Então, qual é o número atômico dele? 9, tá? Então, você tem aqui, ó, 9 prótons. Vocês estão olhando o número atômico, né? Não é a massa atômica. Número atômico, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vai ter também 9 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui é o que ele tem no núcleo, né? Ele tem que ter 9 prótons. E aqui na eletrosfera, vamos botar aqui fora, depois a gente faz as contas para ver qual é a carga que ele vai ficar. Aqui na eletrosfera, ele tem que ter 9 elétrons. Aqui ele já tem 2, tá? Então, vai faltar quantos aqui? 7. Então, aqui no S, tá? Eu vou pôr com a cor diferente. Aqui no S, eu vou ter 2 elétrons. Então, aqui, bem aqui, como N é igual a 1, eu vou ter 1S2, tá? Aqui, como N é igual a 2, eu vou ter 2S2. Está representando esses 2 elétrons dele. Então, eu já tenho 2 com 2, 4. Faltam quanto? 5. Esses 5 eu vou distribuir no subnível P, que eu posso botar até 6. Tá? Aí eu ponho 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Vamos botar com a cor diferente. 1, 2, 3, 4 e 5. Isso aqui tudo
é o subnível, tá? É o subnível P, que você pode ter até 6 elétrons. Quantos você botou? 5. Então, aqui você põe 5, tá? Só que esse subnível, tá? Ele tem 3 orbitais. Ele tem um orbital PX, tá? Ele tem um orbital PY e ele tem um orbital PZ. Então, aqui eu vou botar, ó, 2px, 2py, 2pz. Aqui eu botei 2 elétrons, aqui eu botei 2 elétrons e aqui eu botei 1 elétron. Tá? Ali no lítio foi mais simples, porque eu não usei o subnível P. Lembra que eu risquei? Não precisava, porque o lítio tinha pouco elétron. Mas o flúor, ele já está lá no final do segundo período. Vizinho do gás nobre. Então, ele está com isso aqui quase tudo cheio. Vocês estão entendendo como é que vai enchendo o segundo período? Né? Então, agora, eu olho e pergunto a vocês o seguinte. Quando eu quero falar a respeito do grupo 17, eu digo que o grupo 17, na camada de valência do grupo 17, eu tenho um NS2, NP5, tá? Ana Júlia, o que é esse N? É o número quântico, que vai depender do período que está o teu elemento do grupo 17. Tá? Então, nós estamos com o flúor, segundo período. Vai ser o que a camada de valência dele? Segundo período, N é 2. Então, qual vai ser a camada de valência dele? O N é quanto, gente? 2. Então, qual vai ser a camada de valência dele? 2S2, 2P5, porque ele é do segundo período. Isso por flúor, tá? Vai ser 2S2. Isso aqui é para você colocar sem fazer isso aqui, porque cada vez que você for usar a tabela periódica, você for desenhar tudo isso, acaba o tempo de prova. Não é verdade? Então, a camada de valência eu tirei daqui. Esse trabalhão que eu tive aqui foi para tirar isto aqui da camada de valência. Como que eu tirei? Vou repetir. O flúor, eu descobri que ele tinha 9 elétrons, então ele tinha 9 prótons e 9 elétrons distribuídos na eletrosfera. No nível quântico N igual a 1, que representa todo mundo do período 1, eu tenho 2 elétrons. Tá? Então, coloquei os 2. Por que que eu já coloquei os 2? Porque o cara tem um monte. Tem 9. Então, já botei 2 aqui. O nível quântico N igual a 2, quais são os orbitais que eu vou usar? O S e o P. Quanto é que tem no máximo no S? 2. No P, máximo, 6. Então, eu posso botar aqui no máximo 8 elétrons. Então, eu vou colocar o que está faltando para o flúor. Tá? Já que ele tem 9, eu já botei 2 aqui. Aí eu vou logo botar 2 no S, porque o S, eu enchi o S, eu esqueço do S, porque eu já enchi com o número máximo de elétrons, que é 2. Então, já coloquei 2 aqui. 2 e 2, 4. Falta quanto? 5. Então, eu vou colocar esses 5 no P, que dá até para pôr 6, então vou botar 5. Então, coloquei, ó, 2 e 2, 4 e 1, 5. Esses 2 entraram no 2px, no 2py e no 2pz. Tá? Que eu coloco, a quantidade de elétrons eu coloco sempre aqui em cima. Tá?
Então, 2px2, 2 elétrons. 2py, 2 elétrons. 2pz1, 1 elétron. Beleza. Esta camada de valência aqui, como é que ela é representada? 2s2, 2p, o quê? 5. Né? 2s2, 2p5. Esse 2 é o nível quântico, então eu posso escrever ns2, np5. Por exemplo, você tem agora qual é o próximo elemento do grupo 17? Flúor, qual é o outro? Cloro. Cloro está em que período? Terceiro. Eu vou precisar fazer isso aqui tudo para o cloro? Não. Eu já vou escrever cloro, tá? 3s2, 3p5. Qual é o outro elemento? Não ouvi. O bromo. Qual é o período do bromo? 4. Então, eu ponho o bromo aqui, ó. Vai ser o quê? 4s2, 4p5. Porque isso aqui é a camada de valência de todos os átomos que fazem parte do grupo 17. Então, eu não preciso estar fazendo mais o desenhozinho do átomo para descobrir. Eu faço de 1 e tiro uma fórmula genérica. Então, toda a galera do grupo 17 vai ter essa fórmula genérica para a camada de valência. Para eu saber o N, o que é que eu faço? Pego a minha tabela periódica e vejo qual é o período. Entenderam? Alguma pergunta? Deu para entender mesmo, gente? Ok, então vamos continuar. Está aqui o retrato do flúor, né? Retrato falado do flúor. Eu posso, você já viu isso aqui, eu posso apagar isso aqui? Tá? Então, vamos fazer ali do lado o flúor, tá? Agora, eu quero que vocês sigam o segundo período, né? Vai embora seguindo o segundo período. Tudo isso que eu fiz aqui, você pode fazer com todos os elementos do segundo período. Tá? O que é que vai mudar? A quantidade de elétrons. Porque como é segundo período, todo mundo do segundo período vai ter que ser distribuído nesses 2 níveis quânticos. Entenderam? Está vendo como é fácil? Como a gente faz para um átomo e descobre para todo mundo? Agora eu quero que você corra aí o dedo no segundo período e vá até lá o gás nobre. Qual é o gás nobre do segundo período? Neônio. Quantos elétrons tem o neônio? 10. Neônio tem 10 elétrons. Então, o que é que o flúor precisa para se tornar um átomo isoeletrônico do neônio? Ser tão estável quanto o neônio. Precisa de quê? Ele já tem quantos elétrons? 9. Ele precisa de quantos elétrons? De 1 elétron. Muito bem. Então, ele precisa de ganhar 1 elétron para ele se tornar tão estável quanto o neônio. A energia necessária para colocar 1 elétron aqui dentro dessa camada, que eu vou precisar de energia também, né? Tudo na vida a gente precisa de energia. Quando a gente está sem energia, a gente está morto. Né? Então, para colocar 1 elétron aqui, para o flúor se tornar isoeletrônico do hélio, do neônio, que é 10, né? Eu preciso de uma energia. Essa energia é chamada de afinidade eletrônica.
tá? A afinidade eletrônica é a energia necessária e suficiente para se colocar um elétron aqui. Por que que eu preciso colocar um elétron aqui? Porque a ideia é que todos os metais e todos os ametais se tornem isoeletrônico de um gás nobre. Tá? Baseado nessa ideia é que nasce a ligação iônica. Entendeu? Porque você vê, olha, fica um casamento perfeito do grupo 1 com o grupo 17. Quando a gente vê dois casais que namoram um tempão em casa, a gente diz, olha aí a união do grupo 1 com 17. Fez a ligação iônica, atração eletrostática permanente, entendeu? E ali para quebrar é difícil, tá? Vocês vão aprender como é que dissocia depois isso, em cátio e ânion. Então, toda vez que eu fizer a transferência de um elétron, né? Bom, vamos terminar essa ideia primeiro. Então, eu vou colocar esse flúor ali junto do lítio. Este aqui, tá? Que nós acabamos de fazer. Por que que eu quero botar ele aqui junto do lítio? Para vocês perceberem por que que é necessário eu ter um cátion e eu ter um ânion, né? Então, eu vou ter aqui o flúor. Tá? Esse flúor, vou fazer aqui pequenino, tá? Ele tinha 2 elétrons aqui. Aqui, ele vai ter 2S2. 2px, 2 no py e 1 no pz. Então, aqui ele vai ter 2s2, que os pedagogos não me vejam fazendo isso. 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1, tá? Agora, ele vai receber um elétron, tá? Ele vai receber um elétron, ok? Quando ele recebe um elétron, ele vai ficar com quantos elétrons agora? 10 elétrons, né? Quer ver? Olha ali para o desenho. Ali, ele vai ficar com 10 elétrons. Se ele vai ficar com 10 elétrons, ele não vai mais estar em equilíbrio. 9 prótons e 9 elétrons. Vai ter 9 prótons e 10 elétrons. Então, ele vai se tornar um ânion, porque ele vai estar com excesso de elétrons. Então, aqui ele recebeu um elétron, ele se tornou um flúor negativo, um ânion. Então, aqui ele ficou agora com 2 elétrons, aqui 2, 4, 6 e 8. Aqui 2s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz2, tá? Agora ele está isoeletrônico do neônio, tá? Qual foi a energia necessária para eu colocar esse elétron aqui? A energia de eletrônica.
também chamado de eletroafinidade. Então, agora, eu tenho um cátion e um ânion. Agora eu formo a ligação iônica. Então, entenderam como é que nasce a ligação iônica? Não é tão simples só decorar aquilo. Ligação iônica, transferência de elétrons. Só essa frase não tem significado nenhum se você não tiver com a tabela periódica e fizer todo esse processo que eu mostrei para vocês. Tá? Agora, a gente vai fazer um intervalo. Tá? Por que eu vou fazer esse intervalo? Porque vocês vão agora exercitar. Tá? Porque se a gente não exercita, a gente não é campeão. E eu quero vocês campeões, vencedores de conhecimento. Tá? Então, continuamos daqui a pouco. Então, vamos continuar aqui. Então, olha só. Vamos corrigir o exercício que eu coloquei para vocês fazerem. Então, qual foi os elementos da tabela periódica que vocês escolheram para trabalhar? Vocês escolheram o sódio, né? E escolheram o cloro. O sódio, vocês verificaram que ele estava no terceiro período, né? E o cloro também do terceiro período. Então, olha só. Como é que ocorreu a resolução desse exercício? Você pegou, vamos olhar primeiro essa parte aqui, tá? Para ver se vocês fizeram de forma correta. Então, primeiro, você pegou o sódio, você viu que ele tinha um número atômico 11, né? Então, ele tinha 11 elétrons e 11 prótons. E aí, você foi distribuir esses elétrons nos níveis quânticos. Então, veja bem. Ainda há pouco, um aluno me perguntou, na hora da resolução do exercício, se sempre vai ser 2 aqui. Então, porque esses níveis quânticos tem uma quantidade de elétrons para você colocar em cada nível quântico desse. Né? Então, no nível quântico n igual a 1, você pode botar no máximo até 2 elétrons. No nível quântico n igual a 2, você pode botar no máximo até 8 elétrons. Tá? No nível quântico n igual a 3, no máximo até 18 elétrons. Então, você vê que tem uma quantidade muito grande de elétrons para a gente colocar em cada nível quântico. Quem vai direcionar a quantidade de elétrons que vai entrar em cada nível quântico é o átomo formador do elemento que você está trabalhando. Então, por exemplo, aqui no caso, você escolheu o elemento sódio, né? Então, o átomo de sódio, ele tem 11 elétrons. Eu vou distribuir esses elétrons respeitando a quantidade de elétrons no nível quântico, respeitando a quantidade de elétrons em cada subnível e respeitando a quantidade de elétrons em cada orbital. Tá? Então, no nível quântico n igual a 1, eu posso colocar no máximo 2 elétrons. Esses 2 elétrons vão ficar no subnível S. O subnível S pode guardar no máximo 2 elétrons. E dentro desse subnível S, eu vou ter o orbital S, que acomoda esses 2 elétrons. Tá? Então, fechou o n igual a 1. Aí eu vou para o n igual a 2. Aí eu volto para cá. Quantos elétrons eu tenho para distribuir? 11. Aqui eu já coloquei 2. Nesse n igual a 2, eu só posso botar no máximo 8 elétrons. Então, eu vou distribuir agora mais 8, obedecendo a quantidade de elétrons direcionada pelo nível quântico n igual a 2, que ele diz é 8. Como eu vou distribuir esse 8? Em 2 subníveis. Em 2 subníveis, eu tenho que distribuir 8 elétrons. Então, eu vou botar 2 no subnível S, 6 no subnível P.
Como eu vou acomodar agora esses elétrons? Eu vou acomodar 2 no orbital S, que está dentro do subnível S. Vou acomodar 2 no orbital 2px, que está dentro do subnível P. Vou acomodar 2 no orbital 2pz, que está dentro do subnível P, e 2 no orbital 2pz. Então, fica 2px, 2py e 2pz, que são os orbitais, aonde eu acomodo os elétrons. Aí eu vou para o nível quântico n igual a 3. Nesse nível quântico n igual a 3, eu posso colocar até 18 elétrons. Porque nesse nível quântico n igual a 3, eu preciso respeitar essa quantidade máxima de elétrons, que é 18. Em quantos subníveis eu vou acomodar esses 18 elétrons? 2 eu vou acomodar no subnível S. 6 eu vou acomodar no subnível P. 10 eu vou acomodar no subnível D. Aí eu pergunto para vocês, o átomo que você está trabalhando, que só tem 11 elétrons, ele vai precisar usar esses subníveis todos? Não. Eu vou precisar usar apenas o subnível S, para acomodar apenas um elétron. Entenderam? Então, essa ficou a distribuição. Agora, o meu desejo primordial é formar uma ligação iônica. Então, para formar a ligação iônica, eu tenho que transferir elétron através da energia chamada potencial de ionização, tá? De um metal para um ametal. Então, olha aqui, o elétron sendo transferido do metal para o ametal. O que é que isso ocasiona? Quando o elétron é transferido através da energia de potencial de ionização, ele transfere e através da afinidade eletrônica o cloro recebe, eu tenho a seguinte situação formada. O sódio, como doou um elétron através da energia do potencial de ionização, ele ficou um átomo menor. Vamos ter uma interferência de som aí que vai estar tendo festa aí na UEA. Fecha a porta aí. Então, olha só. Então, o que acontece? Você vai ter agora um átomo menor, porque ele perdeu um elétron, e quando ele perde um elétron, ele perde esse nível quântico aqui inteirinho. Ele se torna um átomo com apenas 2 níveis quânticos, n igual a 1 e n igual a 2. Ok? Diminuiu. Por que isso é necessário para formar a ligação iônica? Porque eu preciso transformar o sódio, o cátion sódio, num átomo isoeletrônico de um gás nobre. Qual é o átomo isoeletrônico do sódio? O argônio. Então, o sódio, cátion, né? O cátion sódio, ele tem uma distribuição eletrônica igualzinha do argônio. Ele é tão instável quanto o argônio. Ok. Elétron veio e foi recebido pelo cloro através da energia de afinidade eletrônica. O cloro ele já tem uma quantidade maior de elétrons, ele tem 17 elétrons. No n igual a 1, eu só posso pôr no nível quântico n igual a 1, no máximo, 2 elétrons. Então, coloquei os 2 elétrons no subnível S, do orbital S. No nível quântico n igual a 2, eu posso ter no máximo 8 elétrons. Então, já coloquei os 8 aqui, que eu tenho que jogar 17, né? Então, já coloquei os 8 aqui. Para distribuir esses 8 elétrons, eu usei que subníveis? Subnível S e subnível P. Que orbitais?
orbital S, orbital PX, orbital PY e orbital PZ. Aí eu vou para o nível quântico N igual a 3. Eu posso colocar nesse nível quântico N igual a 3 até 18 elétrons. Tá? Aonde eu distribuo esses 18 elétrons? No subnível S, no subnível P e no subnível D. Fica 2, 6 e 10. Eu preciso de tudo isso? Não, porque o cloro só tem 17 elétrons. Então, vamos ver o que eu preciso colocar aqui nesse N igual a 3. Eu já tenho 8 e 2, 10. Eu preciso botar apenas 7. Então, eu vou usar os subníveis S e o subnível P. Porque o subnível S me dá 2 elétrons, o subnível P me dá 6. 6 e 2, 8. Eu quero pôr 7, então fechou. Tá, beleza. Aí eu vou agora acomodar esses elétrons. No subnível S, eu guardo os elétrons no orbital 3s2. No subnível 3p, eu guardo os elétrons 2 no orbital 3px, 2 no orbital 3py e 1 no orbital 3pz. Só que aí o que acontece? Para o cloro se tornar um átomo isoeletrônico de um gás nobre, ele precisa receber um elétron. Então, quando ele recebe esse elétron, ele se torna um átomo isoeletrônico do argônio e se torna o cloro menos. E aí, o casamento se fecha. Eu formo a ligação iônica, gerando o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Como eu escrevo agora isso em termos de equação química? Eu escrevo, eu vou botar agora em termos de equação, o que eu fiz em termos de figura. Então, vou transformar essa figura em equação. Então, o que é que eu tenho? O sódio, não foi isso? Perdeu um elétron através da energia do potencial de ionização e se transformou em cátion sódio. Foi isso? Só que as equações químicas, elas não trabalham com o sinal de menos. Então, eu não escrevo assim. Eu passo esse elétron para o outro lado. Então, eu escrevo que o sódio sofreu uma transformação através da energia do potencial de ionização. Ele sofreu uma transformação, se transformou em cátion sódio no momento em que perdeu um elétron. Tá? Essa equação química é chamada de reação de oxidação. Então, os metais, todos os metais, têm a capacidade de perder elétrons através da energia do potencial de ionização e se transformar num cátion. Tá? Monovalente ou bivalente, depende do metal que você está trabalhando. Ou até trivalente, né? Vai depender do metal que você está trabalhando. Essa equação química é chamada de reação de oxidação. Então, toda vez que você tem perda de elétrons, você tem uma reação de oxidação. O cloro, o que aconteceu com o cloro? O cloro, ele recebeu um elétron, né? Se tornou um átomo isoeletrônico do argônio, se transformou em cloro menos, o ânion cloro, ou ânion cloreto. Tá? Essa reação que acontece com os ametais, tá? Aqui são os ametais e aqui são para os metais. Tá? Essa reação que está acontecendo com o ametal é chamada de reação de redução, que ele está recebendo elétron. Tá? Então, o nome que os químicos deram para essa reação é uma reação de redução. Ok?
Eu gostaria de marcar sábado que vem de novo com vocês, e aí nós vamos escolher um momento muito lindo para aprender as ligações covalentes, tá? Obrigada pela atenção. Não esqueçam que à tarde tem o professor Darlan, né, para esse sábado ficar um sábado maravilhoso. À tarde tem o professor Darlan com vocês, tá? Obrigada pela atenção.